Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? E aí, como eu tinha dito, então hoje nós vamos dividir o vídeo em duas aulas, né? A aula de geografia e a aula de português. Lembra que na aula de português a gente tinha falado sobre lenda na última aula, né? Então a gente pesquisou sobre as lendas, viu em alguns sites ali, que é o site que eu mandei mesmo, que é dividido em regiões, algumas lendas, pesquisamos a que a gente mais gostou, fizemos a leitura, copiamos no nosso caderno a lenda que a gente achou mais interessante para a gente compartilhar mais além com os nossos colegas, né? Porém, aqui no nosso novo livro, que logo vai chegar na onde vocês vão poder fazer a leitura também dessas lendas que tem lá no texto, no nosso livro, ele vai falar um pouquinho sobre as lendas, sobre o surgimento do dia e da noite, né? Então lembra que a gente conversou também em filosofia no livro passado sobre existem coisas que a gente precisa se questionar e perguntar para a gente conseguir chegar numa resposta daquilo, né? E aqui os indígenas, nesse caso, eles começaram a se questionar sobre o dia e a noite. E então resolveram fazer uma lenda sobre aquilo, né? E essa lenda ela é muito interessante, que ela fala sobre algo que a gente começar a pensar faz sentido, né? Sabe quando você espera a noite e a noite parece que não chega, parece que não vai vir a noite, você tá cansado e não consegue dormir? Eu acredito que foi isso que aconteceu com eles. Então eles resolveram fazer essa lenda, né? O que é uma lenda mesmo? Só relembrando, a lenda é algo que conta sobre um fato, um determinado fato, vai ter um sentido real, mas também vai ter um sentido aí fictício, um sentido imaginário que eles colocam também, ok? Então vou fazer a leitura para vocês, prestem atenção que depois eu vou fazer duas perguntinhas. Então vamos lá. Como surgiu a noite? Como surgiu a noite? Esse é o título, ok? No início do mundo não existia noite. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam com os olhos quase fechados de tanto cansaço. Não conseguiam dormir. Até as plantas sofriam, pois estavam sempre murchas, curvadas pelo calor contínuo. Apenas a cobra grande, que era feiticeira, poderia fazer a noite surgir. Era uma cobra enorme, tão grande que dava medo. Vivia parte do tempo enrolada no tronco grosso de uma árvore que havia secado de tanto calor. A cobra grande tinha trancado a noite dentro de um caroço de tucumã e o escondera no fundo do rio. Ela não queria repartir a noite com ninguém, e como era feiticeira, poderia dormir quando quisesse. Todos tinham muito medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la para pedir que libertasse a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido, queria a noite só para ela. E os índios iam embora arrastando-se de cansaço. Até as plantas se arrastavam com dificuldade para pedir à cobra grande que lhes desse a noite. Uma vez, uma grande árvore conseguiu chegar até a beira do rio. Ela vinha de muito longe. Suas raízes estavam gastas, machucadas de tanto que haviam dado. Os galhos estavam caídos, as folhas murchas, e ela não suportava mais o próprio peso. Dê-me um pouco da noite? Só um pouco, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Percebendo que não seria atendida, a árvore tentou voltar para onde vivia, mas não teve forças. Tombou ali mesmo, provocando um grande estrondo ao bater no chão. Seu tronco caiu na terra, mas os galhos avançaram para dentro do rio, que irritou a cobra grande. Que coisa, disse a cobra grande. Com tanto lugar para morrer, veio cair justamente nas águas em que eu vivo. Até o rio onde a cobra grande morava sofria com o sol ardente contínuo. Um dia, quando a cobra grande tomava o seu banho, calmamente o rio parou. Sentindo falta da correnteza a que estava acostumada, ela levantou a cabeça e ficou olhando para as águas espantada.
finalmente perguntou. Estou sonhando ou você parou de correr? Na voz calma que lhe era habitual, o rio respondeu. Não, você não está sonhando. Parei de correr porque precisamos conversar. Conversar? Ora, até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Enquanto não conversarmos, eu não ando. Vendo que o rio estava decidido, a cobra grande foi obrigada a aceitar a conversa. Muito bem, diga o que deseja, mas fale depressa porque quero me banhar, disse ela, sabendo que o rio também ia pedir-lhe a noite. Quero falar sobre a vida que estou levando. Preciso de sombra para descansar. Correr sem parar, debaixo de sol, que não para de arder, é muito sofrimento. A minha água evapora mais depressa do que posso pegá-la da chuva. Se você não me der um pouco da noite, logo estarei transformado num riacho. Se esse é o motivo, pode secar à vontade. A noite é um segredo que guardo muito bem e ninguém vai ficar com ele, respondeu a cobra, sem dar muita atenção ao rio, apesar de precisar dele para viver. Como o rio percebeu que não ia conseguir nada e que se ficasse parado sofreria mais ainda com o calor do sol, resolveu correr novamente. E gemendo, resmungando, começou a mover-se. A cobra grande, depois de banhar-se, foi enrolando-se no seu tronco para se aquecer ao sol. As cobras gostam muito de sol. E tudo continuou como estava. Esse texto que a gente acabou de ler, ele vai ser dividido em 3 partes, então a gente só leu a primeira, ok? Você sabia que o que chamamos de cobra, na verdade, são serpentes? As serpentes podem ser encontradas no mundo todo, exceto na região perto do Polo Norte e Sul. Nos trópicos, porém, essa é a maior variedade. A maioria das serpentes vivem aonde? No solo, mas outras preferem as árvores. Algumas passam a vida inteira em túneis subterrâneos, né, embaixo da terra. As serpentes marinhas vivem na água. As serpentes são animais vertebrados, ou seja, possuem espinha dorsal, que é essa espinha, a gente tem a coluna vertebral, que nos dá sustentação, eles têm uma espinha dorsal, né, como se fosse uma coluna, assim, digamos, mas não é uma coluna, é uma espinha dorsal, ou coluna vertebral. Sua coluna é longa e flexível. Elas crescem a vida inteira. A maior serpente é a piton, que pode chegar até 10 metros de comprimento. A sucuri, que também é gigante, costuma ser um pouco menor, porém é mais pesada. As serpentes são animais de sangue frio, ou seja, quando cortadas, elas não sentem dor, pelo menos é isso que eles falam, né? Isso significa que a temperatura do seu corpo muda de acordo com a temperatura do ambiente. Para sobreviver aos frios invernos, algumas serpentes se escondem e ficam inativas por meses. Então, a gente chama de cobra, porém é chamado de serpente. Então, o que você acha que aconteceu nessa época aí dos indígenas que surgiu-se essa lenda sobre o dia e a noite, né? Provavelmente o que aconteceu ali? Que época do ano será que eles estavam vivendo? De acordo com o que a gente leu. Que época do ano será que eles estavam vivendo ali? Né? Será que era inverno? Será que era verão? Que época do ano que era, né? E a segunda pergunta é sobre o que estava acontecendo com a natureza, né? O que estava acontecendo com a natureza? Então, pelo que a gente lê ali nessa lenda, a gente percebe que a época do ano que eles estão vivendo é o quê? É o verão, né? No verão demora mais para anoitecer, o verão é tudo mais quente. E o que acontece com a natureza durante o verão? Ela acaba sendo modificada pelas temperaturas muito quentes. Então, algumas plantas morrem, alguns rios secam, se fica muito tempo sem chover, muito tempo sem baixar a temperatura seca, os rios começam a secar, né? Enfim, o que nós entendemos, então, dessa primeira parte dessa lenda? Que está acontecendo ali um tempo muito quente que está prejudicando toda a natureza. Então, o que os índios fizeram? Os indígenas, eles criaram uma teoria para isso, né?
Eles tinham medo daquela cobra que tinha ali no meio do rio, provavelmente devia ser uma cobra muito grande, e eles acreditavam que era ela que mandava em tudo, né? Ela que mandava no dia, na noite, nas temperaturas daquele tempo que eles estavam vivendo, ok? Pessoal, então por hoje é só. Hoje não temos muitas atividades, temos só um tempo aí de conversa, onde a gente aprende e adquire alguns conhecimentos importantes para as nossas próximas atividades, ok? Fiquem com Deus. Amanhã é feriado, dia 21 de abril, então nós não vamos ter atividades, mas se tem alguma em atraso aí, aproveite esse tempo para colocar em dia, aproveita para assistir um filminho interessante amanhã com a família, né? Comer umas coisinhas gostosas, se cuidem, ó, e quando necessário, gente, usem máscaras, ok? Fiquem com Deus, beijo, tchau!